Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Eu sou a videira, vós as varas. Jesus. João 15, 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, frequentadores do Espírito da Consciência e todos aqueles que irão ter acesso a esse material que fica gravado e estará disponível no YouTube para que possa ser visto no momento adequado. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, cujo título é Nascer de Novo, os itens 1 a 4. E esse trabalho de hoje está com o subtítulo de Ressurreição e Reencarnação, que é o subtítulo do capítulo 4, do item 4. Né? Item 4 do capítulo 4. Os outros dois itens, o 1 e o 2, são textos que Kardec puxou do Novo Testamento de Jesus e que falam sobre a reencarnação e que dão notícia desse processo de volta do espírito ao corpo físico, quantas vezes forem necessárias, essa lei natural, que é a lei da reencarnação. Nós teremos ainda nesse capítulo 4, além desse título, Ressurreição e Reencarnação, que nós vamos tratar hoje, nós temos ainda a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência irrompe. E vamos ver nas instruções dos Espíritos limites da encarnação, necessidade da encarnação. Esses são os temas que virão a seguir. Hoje nós vamos ver
ressurreição e reencarnação. Aqui quem está falando com vocês é Jorge Coelho. Então, vamos, para a gente poder começar a pensar, refletir sobre essa questão, porque uma coisa fica clara nos evangelhos, em várias passagens fica clara nos evangelhos, que aquele povo da época de Jesus, o povo hebreu, aquele que convivia mais próximo de Jesus, acreditava, entendia, aventava a possibilidade, pelo menos, de que o espírito poderia voltar a viver no corpo físico. De alguma forma, isso aconteceria. Eles só não sabiam como isso se dava, como isso acontecia. E isso fica claro na conversa de Jesus com Nicodemos, isso fica claro em outras passagens, quando Jesus pergunta aos espíritos, pergunta aos seus discípulos quem eles acham que Jesus era, e cada um dá a sua opinião, enfim, tudo isso sugerindo a ideia reinante naquele povo de que o espírito poderia retornar ao corpo físico quantas vezes fosse necessário. Eles só não entendiam bem, não sabiam bem como esse processo acontecia. Certo? E também eles não tinham, não falava, não tinha essa palavra, de reencarnação. Por isso surge essa palavra ressurreição, até por causa dos fenômenos que aconteceram com Jesus, no caso de Lázaro, no caso da sogra de Pedro, da filha de Jairo e tal. Então, ficou essa questão da ressurreição. Então, vamos entender, para começar, o que é ressurreição e o que é reencarnação. O que é ressurreição dentro da teologia católica, dentro da teologia evangélica, dentro da teologia da religião tradicional. E vamos ver o que é a reencarnação dentro da lógica e da racionalidade de Kardec e dos espíritos superiores. A ressurreição, segundo a teologia católica, é a possibilidade, ou a certeza, no caso, para isso é certeza, a certeza de que, no juízo final, todos os espíritos serão julgados sobre os seus atos, sobre o seu comportamento, durante essa única experiência reencarnatória. Porque, para quem acredita na ressurreição, para quem não é reencarnacionista, a única experiência de vida na matéria, no corpo físico, que nós temos é essa encarnação. Viemos ao corpo físico, vivemos quantidade de anos que ele tivesse estudado, se possível, né? Até 60, 70, 80, 90, 100 anos, então, com meses de nascido, ou poucos anos de nascido, e esgotada essa vida, não importa a quantidade de anos vividos, está definida a situação daquele espírito. Né? E essa definição, o que esse espírito fez nesses poucos ou muitos anos em que viveu, será motivo, será um material de julgamento no juízo final, quando então os culpados, supostamente pela teologia das religiões tradicionais, os culpados arderão eternamente no fogo do inferno, e os outros ressurgirão nos seus corpos idênticos, nos seus corpos que perderam lá quando desencarnaram. Ou seja, os corpos físicos seriam reconstituídos para aqueles que obtivessem essa possibilidade por terem sido absolvidos no juízo final. Então, isso implica em quê? Em que os corpos que se dissolveram e deixaram de existir há anos, há séculos, há milênios atrás, seriam recompostos para que esses espíritos pudessem voltar à vida. Tudo bem, sob o ponto de vista teológico, sob o ponto de vista da fé, a gente acredita e ponto, não discute, mas não se pode entrar no mérito a respeito disso. É crença e crença não se discute. Mas se nós observarmos isso sob o ponto de vista da lógica, da racionalidade, e sob o ponto de vista científico, da ciência universal, né, essa ideia da ressurreição, ela é impossível. Cientificamente, ela é impossível. Por quê?
quê? Os elementos químicos, bioquímicos, que compõem a nossa organização física, carbono, o azoto e outros componentes, esses elementos químicos, eles se dispersam, eles se desagregam com a morte do físico, e eles se dispersam e voltam para a natureza, e voltam para o seu reduto natural. E lá, no reduto natural, eles vão compor outros corpos. Como disse um amigo meu há pouco tempo, do Valuso, né? O corpo é enterrado lá no cemitério. Aí, lá no cemitério, nasce uma mangueira. A mangueira dá fruto. Normalmente, as mangueiras do cemitério dão bastante fruto, são bastante férteis, né? Então, elas dão manga. Aí, o bichinho, a vaquinha, por exemplo, vai lá e come a manga. Aquela mangueira, ela está com, na sua produção, na sua composição química, biológica, estão esses elementos, o carbono, o azoto e todos os outros que compuseram aqueles corpos que lá foram enterrados. Então, esses elementos, agora, eles compõem a mangueira e compõem a manga. E a vaquinha vai e come a manga. E aí, esses elementos vão para a vaquinha, né? Vão para a carne da vaquinha. Aí a vaquinha é abatida, ou o boi, né? Porque não se abate a vaca, se abate o boi é abatido e a carne é vendida no açougue, no supermercado. A gente vai lá, compra a carne e come a carne. E aí a gente está comendo aquele carbono, aquele azoto, aqueles elementos todos, e agregados formavam aqueles corpos físicos de antigamente. Mas que agora estão dispersos, estão formando outros corpos físicos. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência universal, é impossível que esses corpos, que esses elementos voltem a se agregar exatamente naqueles corpos daqueles tempos, em que o espírito, aquele espírito supostamente passou de ano lá no juízo final, vai voltar para encarnar na Terra. Então, isso é impossível, do ponto de vista da ciência universal. Então, a ressurreição, sob esse ponto de vista teológico, é impossível. Do ponto de vista da fé, aí é outra coisa, a gente não vai discutir. Cada um acredita naquilo que quiser. Mas a verdade é que a ideia, né, o instituto da ressurreição fere a lógica, a racionalidade e a ciência. A reencarnação, pelo seu lado, para a doutrina espírita e para os reencarnacionistas de uma forma geral, e o doutrina espírita em particular, porque a doutrina espírita não inventou a reencarnação, não foi a reencarnação que trouxe para o mundo a ideia, não foi a doutrina espírita que trouxe para o mundo espírita da reencarnação, mas a doutrina espírita foi quem estudou e quem trouxe a ideia, trouxe o instituto da reencarnação de forma lógica, racional e dentro dos princípios da ciência, né? Da ciência universal, porque, na realidade, a doutrina espírita não trata a questão da ressurreição como não trata nenhuma questão doutrinária, nenhuma das questões doutrinárias trazidas pelos espíritos superiores, e a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, um dos princípios pilares da doutrina espírita. A doutrina espírita não trata nenhum desses 5 pilares de forma dogmática nem mística, e muito menos religiosa. A doutrina espírita trata esses princípios que são a sua base doutrinária, trata de maneira científica. Estuda, analisa e traz para nós, nas obras básicas, um estudo científico a respeito da reencarnação. Então, na reencarnação, dentro da doutrina espírita, não há dogma, não há misticismo e não há fé de acreditar por acreditar. Não há fé por acreditar porque alguém nos diz. Lembremos que o codificador nos disse que a fé espírita é a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela precisa ter base científica. E a base científica da fé raciocinada do espírita não é só da ciência espírita, que é a ciência que desvenda o mundo espiritual para o mundo espírita, que desvenda
as relações do mundo espiritual para com o mundo material e também nos diz da essência dos espíritos, da sua origem e da destinação dos espíritos. Isso dentro da ciência espírita, que não se confunde, mas também não rivaliza com a ciência universal. Tá? Mas a doutrina espírita estuda os seus pilares, não só dentro da sua própria ciência espírita, dentro dessa questão relativa ao mundo espiritual, que a ciência universal não se ocupa, não estuda. Quem estuda o mundo espiritual, a relação do mundo espiritual com o mundo físico e a essência do espírito é a doutrina espírita, mas a doutrina espírita também estuda a reencarnação com base na ciência universal, sem contrariar os postulados dos princípios da ciência universal. Então, o que é a reencarnação para a doutrina espírita? A reencarnação para a doutrina espírita é uma lei natural, tão natural quanto esse ar que nós respiramos, tão natural quanto a lei, as leis gerais, né, materiais, que regem o mundo material, né, tão natural quanto a lei de progresso, né, que progride, tão natural quanto as leis físicas, químicas e biológicas que regem o mundo material, que regem a vida física e que é estudada pela ciência. Então, na realidade, a reencarnação é uma lei natural, está dentro das leis da natureza, e que diz que os espíritos retornam ao mundo físico quantas vezes forem necessárias para que possa atender à lei do progresso, para que possam evoluir, se depurar espiritualmente, para que possam evoluir intelectualmente, para que possam adquirir virtudes, para que possam crescer como indivíduos, tanto sob o ponto de vista ético, quanto sob o ponto de vista intelectual. E que essas reencarnações sucessivas, ou seja, essa volta do espírito ao corpo físico, sempre se dá num corpo novo, num corpo diferente daquele que ele, espírito que retorna ao corpo físico, ostentou em outras encarnações. Então, a cada reencarnação, o espírito recebe um corpo físico novo para aquela vida, que não guarda nenhuma relação com o corpo anterior, com o corpo que ele já viveu em outras vidas. Apenas a relação guarda a relação, respeitando as leis da natureza, dos elementos que compõem a organização física. Mas aí não é aquele carbono do outro corpo, é o carbono que voltou para a natureza e que deu origem a outros corpos e que acaba dando origem a esse corpo físico. Mas, tanto é assim que um espírito que em encarnações passadas pode ter encarnado como um homem, pode voltar numa nova encarnação como uma mulher. Então, esse corpo não tem nada a ver com aquele corpo anterior. Né? Então, para a reencarnação, o espírito volta a um corpo único. E esse princípio, essa lei natural da reencarnação estudada e trazida de forma lógica e racional para a doutrina espírita, não fere em nenhum momento, em nenhum grau, fere a lei universal, a lei humana, a lei, a ciência, né? As leis da ciência universal, as leis da ciência humana. Então, sob o ponto de vista científico, a ressurreição é impossível, enquanto que, sob o ponto de vista da ciência universal, da ciência humana, a reencarnação é possível, sim. Se a ciência pode dizer, com toda a sua autoridade, que a ressurreição é impossível, a ciência humana não tem a mesma autoridade para dizer que a reencarnação é impossível. O cientista pode até não acreditar na reencarnação. A ciência humana pode não estudar a reencarnação, pode não se ocupar da reencarnação, como não se ocupa. Mas não pode, nenhum cientista, nem a ciência, pode bater o martelo e dizer a reencarnação é impossível. Não tem instituto, não tem elementos
para dizer que é impossível. Então, se não tem elementos para dizer que é impossível, é porque aquilo é possível de acontecer. Quando tem elementos para dizer que é impossível, aquilo é impossível. Tá? Eu espero que tenha ficado claro a separação que eu quis fazer aqui, para que a gente possa entender bem essas duas questões, entendendo que aquele povo acreditava nessa possibilidade, só não sabia como isso se daria. Certo? Então, agora, se a gente mudar o nosso olhar, se a gente mudar o nosso ponto de vista a respeito da ressurreição, e eu espero que eu seja bastante claro a respeito disso, para que eu me faça entender, se a gente mudar o nosso ponto de vista em relação à ressurreição e tirar as questões dogmáticas, né, as questões teológicas, as questões religiosas da ressurreição, e trazer a ressurreição para um olhar lógico, racional e até, de certa forma, científico, e nós entendermos que a ressurreição, por exemplo, pode ser vista, esse olhar sobre a ressurreição, esse ponto de vista sobre a ressurreição, pode ser da seguinte forma. Por exemplo, o espírito, nós aqui encarnados. Quando o espírito está aqui encarnado e desencarna, ou seja, quando o seu corpo fica imprestável e ele desencarna, ele abandona o corpo, ele faz o quê? Ele volta para a vida espiritual. Certo? E aí, nessa volta para a vida espiritual, o que acontece com ele? Ele ressurge na vida espiritual. Ele não reencarna na vida espiritual. Na vida espiritual não há tudo. Ele apenas retorna à situação anterior dele. Ele retorna à vida primitiva, à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, ele ressurge na vida espiritual. Se a gente entender a ressurreição como isso, que o espírito que desencarna volta ao mundo espiritual, e nessa volta a gente entende como ele ressurgir na vida espiritual, ok, não há problema. Assim como se a gente entender a ressurreição como quando o espírito reencarna num novo corpo, uma nova vida, ele ressurge no mundo físico. Ele reencarna num novo corpo, num corpo produzido especialmente para aquela encarnação, e esse corpo faz com que aquele espírito que estava no mundo espiritual e que já viveu no mundo físico em outras encarnações, e que agora estava no mundo espiritual, faz com que ele ressurja no mundo físico. Então, se a gente entender a ressurreição dessa maneira, sem essas questões religiosas, místicas e teológicas, né, emblemáticas, sem entender dessa forma, a ideia de ressurreição e reencarnação podem conviver harmoniosamente. A reencarnação no sentido de que o espírito retorna à vida física tantas vezes quantas forem necessárias, num corpo sempre novo, para que ele possa dar prosseguimento à sua existência e ao seu progresso espiritual, ao seu progresso intelectual, ao passo que ele ressurge na vida física para essa nova vida, para esse novo corpo físico. Se nós entendermos dessa maneira, não há problema nenhum. Mas, com essa ideia religiosa, teológica, mística, né, das religiões tradicionais, a ressurreição, sim, é impossível. E nós temos aqui a passagem, né, em que Jesus fala mais claramente, no item 3 aqui, que após a transfiguração, né, os discípulos de Jesus interrogaram Jesus da seguinte forma: porque o que acontece em relação a isso? É porque está lá no Velho Testamento, tem uma profecia lá que diz que haveria a volta de Elias, e o espírito Elias, um dos profetas da antiguidade, Elias voltaria antes da volta do Messias. Então, tinha um questionamento em relação a isso. Ora, Jesus, se você é o Messias, cadê o Elias que tinha que vir antes de você? Os discípulos de Jesus, questionam Jesus, os discípulos de Jesus, seguiam, entendiam, conheciam o Velho Testamento, a história do povo hebreu e as profecias dos profetas da antiguidade. Então, os discípulos de Jesus falaram: Senhor, se tu és o Messias, cadê o Elias? Por que Elias ainda não veio? Ele tinha que vir antes de ti. Então, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Questionam nos apóstolos. Aí Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir,
e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como um desaprouvo. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Olha só, então Jesus disse para os apóstolos, olha só, Elias já veio e não foi reconhecido. E porque não foi reconhecido, foi maltratado. Né? Açoitaram, bateram e mataram Elias de novo. Então, ele já veio. Por isso que eu pedi, porque ele já veio. E aí, qual é a conclusão que os discípulos chegam? Está aqui, é o texto bíblico, está aqui. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que eles falaram. Ou seja, eles entenderam que Jesus estava falando que Elias era João Batista. E João Batista tinha sido contemporâneo de Jesus, era filho de Jesus, nasceu pouco antes, ou no mesmo período de Jesus. Então, João Batista era conhecido, tinha um corpo físico conhecido, João Batista tinha os pais conhecidos, todos sabiam quando João Batista nasceu, de quem ele nasceu e onde ele nasceu. Tá certo? Então, eles entenderam que Jesus estava dizendo que o profeta Elias, que tinha que vir antes dele, Jesus, já tinha vindo e reencarnado como João Batista. E que, por isso, né, reencarnado como João Batista, não foi reconhecido, não compreenderam a sua missão e o mataram. Não aceitaram e o levaram à morte. É isso que está aqui no texto bíblico. Tá certo? Então, é Jesus falando da reencarnação. Eu vou citar aqui uma outra passagem da Bíblia, que também é bem interessante e concorre nessa mesma direção. E vocês vão ver que a coisa está bem clara aqui, que Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Olha o que Mateus escreveu, anotou isso aqui. Isso Jesus falando. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se à força, e são os violentos que o arrebatam. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quereis compreender, ele mesmo, ou seja, João, ele mesmo, e aqui não tem condicional, aqui é uma afirmação direta, conclusiva, não tem condicional aqui. Jesus diz assim, e se vós me quereis compreender, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Então, João é o Elias que há de vir, que tinha que vir. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus não pode dizer, olha, quem for capaz de compreender, compreenda, ouça, compreenda. Então, olha só, desde os dias de João Batista, olha só, João Batista foi contemporâneo de Jesus. Os dias de João Batista eram aqueles ali. Mas desde os dias de João Batista, fazendo uma referência lá para trás. Porque ele está falando de João Batista, quando João Batista ainda era Elias. Então, a gente poderia dizer assim, ó, desde os dias de Elias, né? No caso, João Batista, Elias. Então, Jesus, desde os dias de João Batista lá atrás, desde os dias de João Batista, quando era Elias. Até agora, ou seja, até agora, nos dias de João, quando Elias é João. O reino dos céus adquire-se a força. E são os violentos que arrebatam. Todos os profetas e as leis profetizaram até João, ou até a volta de Elias. João aqui é o Elias reencarnado. Assim como João, lá desde os tempos de João, é o Elias daquele período, daquele tempo. E o João de hoje, de até hoje, é o Elias reencarnado. E aí Jesus ainda completa. E se vós o quereis compreender, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Senhor, não tem teologia, não tem misticismo, não tem dogmática, não tem teologia que possa dar outra interpretação a essa aqui, senão essa interpretação direta.
é o Elias que é Elias. João é o Elias. Não tem condição, não. Né? Então, fica clara essa questão aqui, tanto na passagem que eu acabei de ler, do questionamento dos discípulos a Jesus, que queria ser grande, Jesus já queria já tinha dito, que era João Batista, que tinha vindo antes dele, ou o contemporâneo dele. João Batista era mais velho, mas um pouco antes, pelo menos, nasceu, mas um pouco antes. Então, Elias reencarnou e ganhou o nome de João Batista, e veio antes de Jesus preparar o caminho de Jesus, como os profetas lá de trás disseram, né? Então, a profecia se concretizou. E os discípulos entenderam que João Batista era o Elias, e, mais ainda, entenderam que Jesus era o Messias, e povo hebreu, era o Messias prometido. Certo? Então, era isso que eu tinha para a noite de hoje. As coisas estão bastante claras, né? E é isso. A gente precisa estudar do espírita, ler, estudar do espírita, compreender o espírita, apartada de qualquer ideia religiosa, de qualquer ideia dogmática, mística. Né? A doutrina espírita ela é lógica, ela fala a razão, e ela vai direto nos pontos. Ela não usa de artifício. Né? Aqui não há nenhum artifício, não há nenhum jogo de palavras, nenhum contorcionismo, né, de palavras para se chegar a uma conclusão. Não, é o que está aqui, é o que está efetivamente aqui, levando, inclusive, em consideração as leis das nossas ciências, as leis da ciência universal, que referendam essa questão de forma clara, de forma objetiva. A fé espírita é a fé raciocinada. E para que a fé seja raciocinada e consiga se evitar os misticismos e as ideias dogmatizadas, essa fé raciocinada, ela precisa ser lógica, ela não pode ferir a razão e ela tem que ter base científica. Ela tem que estar apoiada na ciência. Não esqueçamos que o codificador disse que, diferentemente das demais religiões que se tornaram, em contraponto, que se tornaram adversárias da ciência, não, a doutrina espírita não é adversária da ciência. A doutrina espírita concorre com a ciência universal, é aliada da ciência universal, pode colaborar com a ciência universal e recebe, sem dúvida nenhuma, a colaboração inestimável da ciência universal, que, sem contrariar muitos princípios que a doutrina espírita nos traz, pelo contrário, os referenda, certo? Então, que possamos sempre estudar a doutrina espírita dessa forma, nos afastando dessas ideias religiosas e dogmáticas. Sejamos mais objetivos, sejamos mais diretos, como objetiva, clara e direta é a atuação dos estudos superiores e a atuação do codificador. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, espero que eu tenha sido claro e suficiente e que as pessoas que vão assistir esse material possam aproveitar bem dele. Até a próxima, se Deus quiser.